Eles achavam que a autoclave ainda estava esterilizando. Tava mesmo? Nós temos essa aqui que veio para revisão, mas eu consultei aqui, faz muito tempo que ela não aparece por aqui. Então, vem a pergunta, será que a válvula aqui está funcionando? Eu pulei a etapa da desmontagem, tem outros vídeos que mostram isso. Então, tá a válvula aqui, os dois termostatos já estão soltos. Lembrando que tem uma parte do chanfro e a parte reta. A do chanfro é para baixo. E tá aí o problema, né? É sempre isso aqui. Faz muito tempo que não revisa. Essa autoclave já não deve estar esterilizando há muito tempo. Ela não deve estar acendendo aquele 121, mas a pessoa continua usando. Acha que tá, eu explico, mas adianta. Vamos lá. É fundamental que você explique para o cliente, para o usuário. Se não está acendendo o 121 aqui, ela não está funcionando mais. Outro teste é aquele de colocar a mangueira dentro da água. Logo que ela começa a aquecer, não deve começar a vazar. Só depois que atingir a pressão certa. Essa aqui já está vazando desde o começo, portanto ela não está esterilizando. O cliente está usando assim. Então vou soltar aqui, vou pôr na morsa para soltar esse pino aqui. Vou colocar essa. Tem um sextavado menor. A chave é diferente, mas a rosca é a mesma, a peça é a mesma. Para essa autoclave 12 litros, o contrapeso é esse aqui, ó, 101 gramas, 100 gramas, esse aqui. E não tem outro jeito, você tem que trocar para ver ela ciclar inteira aqui, né? Tudo. Você ter certeza que é só esse problema, né? Esse, termostato, essas coisas. Então no final você tem que fazer um ciclo, pelo menos vê-la fazendo um ciclo. E como vocês já viram em outras manutenções minhas, mesmo você fazendo tudo certo, às vezes ela te engana ainda e vem com mais surpresa. Quem nunca passou por isso não fez manutenção ainda. Já limpei a peça, também você tem que fazer isso, ó, no esmeril, ó, como tá comida já, né? A água vai comendo o alumínio. O importante é aqui, ó, na lateral a vedação, para que isso aqui vede corretamente. Se não vedar, tá perdida essa peça. Ou a própria silicone aqui, né? Eu tô com uma escova no esmeril, uma escova de aço, com cerdas mais fininhas. É um trabalho maior para eu limpar peças de latão, mas bem mais seguro para eu trabalhar com alumínio, porque ela corre menos o risco de riscar o alumínio e estragar a peça. Antes eu tinha que tomar mais cuidado. Quanto mais grossa a cerda da escova, mais cuidado você tem que tomar. Agora foi mais tranquilo aí. Esse canal está te ajudando? Você quer ajudar o canal? Então faz um Pix. Use o QR Code que está na tela ou o e-mail logo abaixo. No sentido da rosca. O álcool ajuda a deslizar melhor. Facinho, né? Então agora vamos checar os termostatos. Olha, aqui está normalmente aberto. Então é o termostato de 110, né? Já liguei o ferro, já começou a subir a temperatura. Então vamos ver quando ele arma e quando ele desarma. R$125. Também tem que ver o nível de curto, se dá um bom curto. Assim tá bom. Desliguei o ferro. Vou tirar o ferro daqui para descer mais rápido. R$105. Você vê que já está titubeando aqui. 105, 104. Que dureza, hein? Olha como oscila, ele tá dando contato e tirando, dando e tirando, e não tá firmando, né? Tem que abrir, não tá abrindo. Finalmente abriu. Fez até barulho, ó, 96. Mas não é bom sinal que ele fique oscilando, né? E agora o de 130 NF. O ferro já tá ligado. Também é importante ver se o curto está bem fechado mesmo. Resistências altas aqui não pode ocorrer, senão ele não está funcionando direito. R$148, desliguei o ferro, eu vou soltar aqui para baixar mais rápido. Maravilha, 120,
essa é a temperatura que eu mais me preocupo, mostra quando é que a resistência vai ligar de novo. Ela sobe, vai a 148, desliga as resistências e aí fica controlando ali a esterilização. E se ela baixar muito, aí estraga, né? A esterilização fica comprometida. Vocês já viram casos aí onde ele chegou até 101 graus, aí não pode, porque aí compromete. Mas vamos lá. Então nós temos aqui uma variação bem alta mesmo, né? Olha, 15 graus para cima, 14 para baixo, mas é isso mesmo. Olha esse aqui, 18 para cima, 10 para baixo. Então é isso, a única coisa que eu não gostei foi que quando desceu, o 110 ficou naquela, não sabe se vai ou se não vai. Mas a gente tem que lembrar também que o multímetro fornece uma corrente muito baixa e isso atrapalha o funcionamento das coisas, né? Então vamos ver na prática se ele fecha corretamente, porque a corrente do circuito é um pouco mais alta, da lâmpada que indica. Esse aqui é da lâmpada que indica no painel. Então vamos ver na prática como é que a lâmpada vai acender, apagar lá. Se for o caso, a gente troca o 110, mas eu acho que vai dar certo. Então tá aqui montado no lugar, não esquecer de pôr pasta térmica, já coloquei, e vedar, né? Colocar um vedar-rosca aqui, ó, porque esse buraco vai lá dentro do tanque, e aí pode vazar por aqui. Então, novo vedar-rosca, tá tudo certo no lugar agora. A gente agora então mede a potência, né? Olha aí. Isso aí dá pouco mais de 720 watts, a potência nominal dela é 800, então está um pouco baixa, mas está dentro da tolerância. A gente espera aí até uns 10% a menos, vai em alguns casos até 15%. Nesse caso aqui, como ela não tem lã de vidro, 10% a gente já fica esperto, né? Mas está dentro da tolerância, então ela vai conseguir atingir a pressão que a gente quer. Vamos então fazer um ciclo com ela. Nós vamos fazer o ciclo sem a tampa aqui, que a gente quer ver se vai vazar, onde eu pus o parafuso, e observar alguma coisa que precise por aqui. Lembrando que quando coloca sem a tampa, tem que colocar uns espaçadores aqui, ó, feito com mangueira, para que isso aqui alcance, senão não dá certo. E eu vou colocar esse cobertor por cima para compensar a falta da tampa, né? Aqui eu coloquei uma mangueira de silicone, que é mais fácil de trabalhar, que a mangueira original dela é dura, né? É de aquela cristal, ela vai endurecendo. Aí fica ruim de trabalhar com ela aqui. Com tudo que nós fizemos, a gente já tem um grande grau de certeza de que tudo vai dar certo. Mas se quiser ter mais certeza, coloca um manômetro em paralelo ali, para monitorar. Já fizemos isso antes, né? Então vamos lá. A pressão nem subiu ainda e está vazando na válvula. Não deveria. Então, checar essa válvula aí, o que está acontecendo. Vendo lá, controlando, ó, já até passou do que a gente quer. Daqui a pouco ela começa a vazar lá. No começo começa a vazar umas bolinhas, mas é bem pouquinho, assim, um pouquinho pode, porque depois ela, com o peso, ela estanca e vai soltar no momento certo. Mas se estiver vazando muito, que nem estava, aí não pode. Veja que acendeu corretamente, né? O termostato está funcionando direitinho. Vamos ver depois na hora de apagar se ele vai ficar, é aquele que vai ficar, vai, não vai. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que vai dar certo, porque a corrente aqui é maior. E vamos entender então o que eu fiz para resolver aquele problema lá. Esse eixo aqui, esse tubo central, não estava muito perfeito. Isso acontece às vezes. Então como é que você faz para reparar isso? Pega uma broquinha no diâmetro e vai bem devagar, ó, desse jeito assim, ó. Só para acertar ele. Aí, esse aqui, aquele lá não estava com rebarba não, estava mais disforme, né? Não estava redondinho. Então você faz aquilo lá, aí preguei uma broca um pouquinho maior para fazer a cabecinha dela aqui, ó. Eu faço na mão mesmo isso, tá? Naquele lá. Esse aqui estava com algumas rebarbas, então aí eu pego uma broca bem maior só para tirar a rebarba, ó. Faço com a mão também. Então, para acertar o furo, aí é na parafusadeira ali, bem devagarinho. Depois, para acertar o assento aqui, ó, bem na bordinha, é na mão mesmo. Pronto, já vedou, deu certo, tá salvo o tubo e agora estou completando o teste e vai ser mais ou menos o orçamento. Agora tem um probleminha acontecendo, ó, tá pingando ali, eu tô ouvindo barulho também de vazamento na borracha da porta, mas a borracha estava muito suja, né? Só deu uma limpadinha de leve, devia ter limpado melhor, então eu vou ter que acabar fazendo mais um ciclo só para ver se a borracha da porta vai vedar mesmo, senão vai ter que trocar essa borracha. Então limpar ela direitinho e fazer mais um ciclo. Por isso que é bom colocar o manômetro, porque se surgir alguma dúvida, o manômetro tira, né? Eu vejo que ela tá com a pressão certa, olha, a válvula não vaza nada, ela já deveria estar regulando pela válvula. E não regula por quê? Porque quem tá regulando o vazamento é a porta. Tá vazando pela porta e fica regulando o trabalho pela porta. Não pode, né? A porta não é feita para isso. E vou fazer outro ciclo porque eu quero ver a válvula trabalhando, não a porta. Limpei bem a borracha, aí resolvi quase que totalmente o problema de vazamento da porta. Mas o suficiente para
fazer a válvula trabalhar corretamente. Ela até está vazando um pouco demais no início, né? Não é desse jeito que eu gosto que ela fique parada, depois quando chega perto da pressão de controle, aí ela começa a vazar. Essa aqui já está vazando um pouco antes, mas isso não é crítico, tá bom também. O importante é que quando chegar na pressão agora, como ela controla na pressão correta. Então, beleza, acendeu a luz, tá tudo beleza. Agora, qual que foi o problema que eu tô falando da porta? É que ainda não tá perfeito. Você ouve pequenos estalidos aqui de vazamento, desse lado, do outro lado, isso não pode. Então, essa borracha tem que ser trocada. A borracha da porta não pode vazar nada. Todo o controle tem que ser feito pela válvula. Então, isso aqui tá errado. Mais uma vez, você vê a importância do manômetro no processo. Que é um autoclave que aparentava que ia bem, mas tá vendo como elas enganam? E aí, com o manômetro, você vê direitinho se está na pressão correta, se está tudo funcionando do jeito que você espera. E não você confiar simplesmente no acendimento da lâmpada. Esse acendimento é para o usuário. Para nós, da área técnica, temos que ter mais precisão, mais controle no processo, né? Então, com o manômetro, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo. Para trocar a borracha, começa tirando essa, então tem que soltar essa abraçadeira, todas essas grapas aqui, ó, são 4, né? Soltar todos os parafusos, dá um trabalhão nessa borracha aqui. Então puxei lá para trás e agora tá cheio de cola de silicone aqui, ó. Tem que descolar tudo. Pega uma chave de fenda com a ponta aqui, ó, e vai descolando tudo antes de forçar a borracha. E aí, dá trabalho ou não dá? Olha onde é passada a silicone, ó, em toda a extensão aqui, ó. Então tem que limpar bem aqui para colocar a próxima. A velha, quando está instalada lá, ela tem 24 centímetros. Quando você tira ela, ó, ela já diminui, 23,5. E a nova tem 23. Então pode parecer, quando você recebe essa, que não vai caber no lugar daquela. Vai caber, fique tranquilo. O problema é que já deu para perceber que vai ter que fazer força, né? Fiz força para tirar, vou fazer mais força ainda para colocar. E tem mais um problema aí. Eu já limpei tudo aqui. E aqui, ó, tem um canto vivo. Se bobear, você corta a mão aqui. Eu passei a lima para melhorar, mas tirar tudo, eu ia ficar horas aqui limando. Então, tem que tomar cuidado ainda. Na hora que for colocar isso aqui, se bobear, você rasga ela. Então você viu, né? Fazer a alavanca usando essas grapas aqui como apoio, 3 chaves de fenda, e agora eu vou ajeitando aqui, tira as sobras de silicone. Ainda tem um acabamento aqui, mas primeiro eu vou colocar a cinta. E a cinta você viu que ela estava virada com o parafuso para baixo. Eu vou tomar esse cuidado de fazer ela para cima, porque na hora que precisar tirar fica mais fácil, né? Ficou ruim de filmar aqui, eu tive que inverter a cuba porque estava saindo, quanto mais eu apertava, a cinta saía. Então eu fiz uns calços aqui, ó, nas grapas com madeira, empurrando a cinta para baixo, de ponta cabeça a gravidade também me ajuda, e assim eu fui apertando aqui, ó. Mas eu tenho que ficar na frente da câmera porque tem que ficar de olho em tudo, conforme você aperta ela quer subir. Então, mas o caminho é esse aí, ó. Tem que apoiar a parte de trás, apoiar a tampa também, ó, na parte metálica aqui, e aí encaixa embaixo, ó, e vem encaixando a parte de cima, tá vendo? Ela fica maior, e aí você vem com a chave de fenda, colocando devagarinho, ó, e puxando para cá, e colocando, e equilibrando essas madeiras.
dá trabalho. Eu não vou conseguir filmar tudo porque fica bem na minha frente. Eu quero chegar aqui mais perto, ó. Tem que tomar bastante cuidado aqui para não rasgar a borracha, né? E vai nesse trabalhinho aí, colocando, empurrando para frente e ela vai entrando, tá vendo? Vai ficar até uns 5 milímetros para frente, que é como estava antes. Depois que a borracha entrar um pouco, você coloca as grapas, principalmente essas que vêm aqui da frente, né? Essas que estão por baixo aqui, ó, que elas que vão tracionar a câmera. Assim, quando você estiver colocando, a câmera não cai de novo e sai tudo que você colocou. Então cheguei a esse ponto, travei aqui, ó, tá tudo fixado, ela não cai mais para trás e agora eu prossigo com a chave aqui, ó, e vou colocando. Aí note que aqui, ó, tem mais borracha para fora do que aqui em cima. Então você vai apertando essa aqui também, e fazendo contrapeso com essa aqui, ó. Então puxando e empurrando até nivelar tudo e deixar do jeito que estava antes. Bom, você vai ficar brincando bastante, né, com a catraca aqui no parafuso de trás, com o Allen aqui no parafuso da frente, até alinhar tudo. Tem um macete bom também que pode ser utilizado, e eu utilizei nessa autoclave aqui, que é deixar o serviço entrando pela noite. Fiz até de propósito isso, porque você pode apagar a luz, colocar uma lanterna lá dentro, e aí quando você fecha a porta, se tiver qualquer vazamento de luz, você vê. Então isso facilita bastante, né? Eu tive bastante problema aqui na parte de baixo, que a gente tem mais dificuldade de enxergar, e aí você vai, desaperta, aperta, vai alinhando até a hora que você vê não tem nenhuma fresta de luz passando. Bom, limpa bem o fuso aqui. Eu prefiro colocar silicone que suja menos, né? Já tá sujo, fica pior com graxa. Então eu adotei o silicone para esses casos. Tá abastecida, vamos então fazer um ciclo. Eu não coloquei agora o manômetro, porque eu já fiz o teste com o manômetro, já sei que está na pressão certa. Então agora eu quero ver se vai ter algum vazamento. Também estou fazendo o ciclo sem a tampa, para ver também como se comporta. Vou pôr aquele cobertor em cima para não perder calor. E vamos ao teste. Olha, mesmo tomando os cuidados, olha, tá vazando aqui, ó, tá pingando, tá vazando aqui. Dá trabalho, né? Aborta o ciclo, abre, realinha a borracha e assim vai. Uma boa pedida é você tirar a capa plástica, né? Olha como você vê tudo. Tá vazando na parte de baixo. Então eu tenho que puxar a borracha embaixo para fora. Também tô vendo uma gotinha aqui, ó. Não deveria. Vou reencaixar a borracha. Tá vendo esse pequeno vazamento aqui? Esse vazamento aqui dá para você resolver, e até melhor você resolver, com ela ligada. Então com ela ligada, você vem aqui, ó, desaperta esse aqui e aperta esse aqui, puxando a borracha para frente, tampando esse buraquinho. Já com ela ligada mesmo, que inclusive facilita. Então tá aí. Depois de alguns aperta aqui, desaperta ali, nenhum vazamento. Aí, atingiu a pressão que a gente quer e ela tá completando o ciclo. Ciclo completo. Bem sequinha, tudo certo. Agora é só esperar esfriar, colocar as tampas e entregar. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, compartilhe com seu amigo e assiste mais esse vídeo indicado aqui no finalzinho para você.